você vai fracassar. Vamos dar aqui uma olhadinha no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, como é que pode? Vocês sabem que a figueira nasce no deserto, ela resiste à seca. Mas ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malha sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Repito, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava desesperado. Eu estava desesperado. Quem já passou fome, e eu não estou dizendo de uma semana de fome, de um dia de fome, eu estou falando de 9 meses sem ter o que comer, sem ter um pão na mesa. Eu estava desesperado. E a minha situação era essa. E nós pastores, todos nós pastores temos a nossa história. Todos aqui conhecem a história do Bispo Macedo. Não há um pastor na Igreja Universal que não tenha essa história. E se ele não tiver, ele não vai permanecer. Porque na nossa jornada, na nossa luta, a fé só isolada, a fé isolada, ela não produz o resultado requerido. Você tem que confiar. Você tem que acordar de manhã com a dor. A dor. Sabe como é que é a dor da angústia? É assim, vou explicar. Começa aqui no meio, ó. Aqui, ó, nessa região. E ela é profunda. E ela sobe e espalha pelos pulmões. Dói aqui e aqui, dia e noite. Você não esquece dessa dor. Sabe quando as pessoas dizem para você: ah, imagina, olha para frente, Deus é com você. Não funciona. Não funciona. Imagina, levanta a cabeça, olha, vamos fazer o seguinte, vamos assistir um filme, vamos viajar. Não funciona, a dor fica ali. Ela fica. E você ora, e você vem na igreja, e você diz assim: meu Deus, me ouve. Parece que Ele não está ouvindo, mas Ele está. Sabe aquela dor? Ela está formando um exército. Vocês sabem que o sistema imunológico é como um exército. Se ele é forte, você vence as doenças rápido. Você vence qualquer infecção rápida. Se o sistema imunológico é fraco, até uma gripe te mata. Então, quando há a fé do milagre, há a fé do... Sabe, olha, eu quero a casa, eu quero o carro, e tem que ser agora. Pum, você recebe. Ah, Deus é comigo. Mas e aí quando você ora e não tem resposta? E quando você ora e não tem a saída, você não vê a saída. Quando você está com essa angústia, com essa dor, nada te consola. Nada. E eu estava assim. Porque eu estava vendo a minha esposa passar fome, e eu estava passando, eu não me importava eu passar fome, mas ficava na minha cabeça: você é um fraco,
E esse é o momento que o diabo se aproxima. Traz a culpa. Lembra você dos seus fracassos. Você começa a lembrar daquelas vozes do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa que disse para você: você não é homem, rapaz. Você é um frouxo. Desculpa a expressão, mas é exatamente isso que acontece. Então, naquele momento que eu li essa passagem, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu senti uma força dentro de mim. A dor continuou, a fome continuou, o desespero continuou, mas dentro de mim crescia um gigante. O nome disso é confiança. E quando você confia, você pode enfrentar o inferno. Você enfrenta o seu pai, a sua mãe, a sua família. Você enfrenta o mundo. Você enfrenta tudo. Nada te abate, porque dentro de você está a confiança. E a situação mudou. Mudou a situação do Bispo Macedo, essa confiança. Mudou a situação da Igreja Universal. Mudou a situação dos homens de Deus que têm histórias piores do que a minha. E vai mudar a sua situação também. Mas você não pode desistir. Então nessa fé, nós fomos transferidos para a África. Foi o dia mais feliz da minha vida quando o avião decolou. Eu disse para minha esposa: vamos começar do zero, tudo novo, tudo bacana. Essa alegria acabou quando eu cheguei no apartamento. O problema começou tudo de novo. Outros problemas, outras situações. E eu me perguntei: meu Deus, não é possível. Não é possível isso. Será que eu joguei pedra na cruz? Não é possível. Tudo de novo. Tudo. Agora não foi fome. Agora foram outros problemas. E eu tenho certeza que você tem passado a mesma situação. Você tem passado. E o diabo, ele tem soprado no seu ouvido que você não é de Deus. Ele está mentindo para você. Você é de Deus. Sabe por quê? Porque essa aflição, ela vai gerar em você um gigante. E com esse gigante, você vai arrebentar aonde você for. Sabe o que é legal? Sabe o legal? Quando você vence uma tribulação, é como o coronavírus. É como o coronavírus. Você pega e fica imune. Aí você não fica com medo de abraçar ninguém. Estou imune, dá um abraço. Dá um beijo, dá um abraço. Você passa por um problema, você fica forte. Aí quando vem outro problema, você diz assim: eu vou vencer isso aí também. E caso volte a situação de você ficar no aperto, de você ficar na dificuldade, não tem problema, porque você já tem o carimbo, você já tem o certificado: venci o fogo. E o que é o batismo de fogo? É aquela situação que você enfrenta, da qual você não consegue sair. Você não consegue. O bispo não consegue te ajudar, o pastor não consegue te ajudar, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu patrão, dinheiro, médico, advogado, contador, cientista, mágico, ninguém consegue te ajudar. Todos os seus esforços fazem com que a situação piore. Então, o conselho que nós queremos dar para você é o seguinte: quando a coisa apertar, fica firme. Não duvide de que Deus é com você, porque você vai ouvir. E se você não ouviu até agora, hoje você vai ouvir. Você vai ouvir
E olha, não sou eu que vou te falar, porque se eu falar para você, alguém vai te convencer lá fora. Deus vai falar com você, e Ele vai dizer: eu sou contigo. Olha, quando você ouvir essa voz, você vai sentir uma força. Sabe quando a gente está assim, meio fraquinho, molinho, a gente toma um café forte, e você levanta. É o que exatamente vai acontecer. Então, olha, pessoal, se você perdeu o emprego, está sem dinheiro, está devendo, vida está amarrada, a tua namorada te trocou por um outro, a tua mulher te abandonou, teus filhos te chamaram de fraco, fica firme, aguenta firme e diz a Deus o seguinte: Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? Me diga e eu vou fazer. Então não importa que está dando tudo errado, que a ovelha morreu, que a videira morreu e não há fruto na figueira, não tem água, não tem comida, não tem emprego, não tem nada. Mas se você estiver disposto a confiar em Deus, você vai arrebentar. E lá na África, o que acontece? Na África, quando você assiste, eu sempre encontro alguém que diz assim: bispo, aquele vídeo da África, o povo cantando, é aquilo mesmo, aquela força, aquela fé. Mas tem um problema na África, que de repente está se passando dentro de você. Eles têm dificuldade para crer em si. Eles têm muita dificuldade para crer em si próprio. Por isso que muitos vão para o lixão. Ninguém acorda de manhã e diz assim: eu vou para o lixão, mamãe. Não, é a vida difícil, são os problemas, as perseguições, é o martírio, é aquela voz imprestável, fraco. Você é fraco, você não é nada, você é um lixo. Então as pessoas vão para um lugar onde ninguém quer saber delas. De repente você gostaria de correr nesse momento para um lixão. Não vai não, corre para o altar. Porque se você fugir do seu problema, o problema vai com você. Foge sim, vem para cá, vem para o altar e diga a Deus o seguinte: Senhor, aqui está o meu problema, eu coloco nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Olha, vamos fazer o seguinte.